Olá, hoje é domingo, dia do Senhor. Começamos hoje o tempo do Advento, o tempo de preparação para o Natal do Senhor. E nesse primeiro domingo, o evangelho está em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 44. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. A liturgia desse domingo nos ajuda a refletir o tema da vigilância, que é próprio também do tempo do Advento como um todo, né? A preparação para o Natal do Senhor, né? Nas 2 últimas semanas, e nesses 2 primeiros domingos, sobre o dia final, sobre o juízo, sobre o nosso encontro definitivo com Deus, né? Sobre a nossa contemplação face a face com o Senhor, né? Então, a liturgia desse tempo traz assim esse tom apocalíptico, né? Que é próprio da literatura também judaica, numa linguagem assim mais escatológica, ou seja, uma linguagem sobre o fim, sobre a morte, sobre esse encontro com Deus, esses sinais cósmicos, né? Dessas transformações da natureza, tudo isso não para meter medo no seguidor, no ouvinte da palavra, mas com uma forma, uma linguagem simbólica para falar que essa terra, essa imagem desse mundo, tudo isso irá passar. A palavra de Deus, a graça de Deus, a eternidade, ela permanece. Então, essa linguagem toda aqui para nos falar que nós somos cidadãos do alto. Então, Jesus fala aqui dessa necessidade de uma vigilância constante, porque a gente não sabe qual será o nosso dia, quando iremos nos encontrar com Deus, né? Como que vai ser esse encontro. E ao invés de ficar de maneira, né, dispersa ou acomodada, viver a vigilância. É o que Paulo também fala na carta aos Romanos, né? Já é hora de despertar. Então, viver de maneira desperta, deixar o sono do pecado, do comodismo, da moleza, de uma vida muito entregue às paixões, ao instinto, à mera distração, para uma vida engajada, comprometida, proativa, uma vida em missão, uma vida vivendo-a como um presente, né? Então, isso é importante para viver essa vigilância. A vigilância não é necessariamente essa preocupação exagerada com o futuro, porque o excesso de futuro nos adoece. O excesso de futuro causa ansiedade, adoece, nos machuca, né? E a gente não tem controle do tempo, da história, das situações, né? Então, olhar para o futuro como um chamado ao hoje. Olhar para o tema da morte como um chamado à vida. Olhar para o passado não para sofrer de maneira desesperada sobre a salvação, de maneira melancólica, com remorso. Olhar para o passado e tirar lições. Mas saber que Deus é maior que tudo isso, né? E olhar para o presente como um dom, como o chamado que Deus me faz, né? O hoje da salvação, no hoje da minha história, da minha vida, eu sou chamado a dar uma resposta de amor a Deus. Sabendo que a nossa vida é breve, que é uma só, que a gente deve vivê-la com compromisso, responsabilidade, engajamento, né? Vivê-la como um verdadeiro presente, né? De maneira atenta aos sinais da história, dos tempos, da vida, os fatos de hoje, os sinais de vida e de morte, a fidelidade ao amor de Deus, à sua palavra, ao Deus da história.
o chamado que Deus me faz hoje, né? Então essa vigilância de maneira ativa, serena, sóbria, uma vida livre, mas uma vida comprometida, né? Uma vida desperta, deixando para lá de lado o sono do comodismo, da preguiça, da falta de iniciativa, da falta de engajamento com a história, com a vida, com a minha caminhada de fé, com os meus afazeres, os projetos, né? Gastar a minha vida num projeto, né? Como um grande compromisso inadiável, né? Vivendo assim, a gente vive de maneira vigilante, né? Então que o Senhor nos ajude a fazer do hoje da nossa história a nossa missão, né? Vigiar, é ser missionário hoje, engajado, comprometido, empenhado, né? Nas tarefas que nós recebemos. Se você gostou, escreva aí nos comentários, deixe sua curtida, seu joinha, compartilhe com quem você gosta, viva bem esse tempo do Advento e tenha aí um domingo cheio do amor de Deus.